Lespo, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lespo Podcast. Nós estamos aí para casa de uns 50 episódios, muita gente boa passou por aqui e tá ficando cada vez melhor. Se você não assiste a gente ainda, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente sempre compartilha os cortes com vocês aí. E obrigado aí por vocês sempre mandarem mensagem de carinho pra gente, apoiando. Quero agradecer a todo mundo aqui que tá atrás das câmeras, que faz com que esse episódio ganhe cada vez mais força e vamos que vamos, né? Quem tá aí hoje, Juliano? Responsa, hein? É de grande responsabilidade hoje, né? Sejam bem-vindos a todos aqui ao Lespo Podcast. Hoje nós vamos receber duas personalidades que carregam uma história de muita dedicação à vida pública e ao desenvolvimento de Minas Gerais. De um lado, Danilo de Castro, uma das grandes referências da política mineira, com uma trajetória marcada pela gestão pública, pela articulação política e por sua participação em importantes momentos da história do nosso estado. E de outro lado, Rodrigo de Castro, deputado federal, líder de importantes pautas em Brasília e um dos nomes de maior destaque da nova geração da política mineira, construindo sua própria história com trabalho, diálogo e resultados. Mas hoje, mais do que falar de política, queremos conhecer o lado humano dessa história. Sejam bem-vindos ao Lespo Podcast. Aê! Seja bem-vindo, Rodrigo e Danilo de Castro. Obrigado. Muito bom receber vocês aqui, pessoal. Fiquem à vontade aí para fazer as considerações. Olha, primeiro dizer da alegria, né, Juliano, Pedro, todos que estão acompanhando aí o Lespo, toda a equipe, de estarmos aqui nesse podcast que cada vez mais conquista, né, as pessoas, né, não só de Viçosa, mas de toda a região, mostrando o que vocês fazem, mostrando o talento de vocês, e para nós é uma satisfação estarmos no Lespo, que é um orgulho da nossa terra Viçosa. Bom demais, né, Danilo? Eu também me sinto muito à vontade e assim, prazeroso de estar aqui perto do Lespo. Eu que tive minha história em Viçosa, que lembro as dificuldades quando começou a Rádio Montanhesa, e vejo hoje vocês mantendo assim um programa desse nível, com essa audiência e com esse nome. Eu sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Bom demais, Danilo. A gente fica muito feliz, Rodrigo e Danilo, de vocês estarem aqui. E a gente tem uma filosofia seguinte: a gente quer conhecer mais vocês, né? Para vocês ficarem à vontade também, para a conversa ser fluida, até para o pessoal aí que estiver assistindo a gente, seja na TV de casa ou na tela do celular, conhecer mais sobre vocês também. Eu tenho certeza que eles já conhecem, mas agora conhecer um pouco mais. E a primeira pergunta que a gente faz é para conhecer um pouco da infância de vocês, da história de vocês. Vou começar com o seu pai. Sim, claro. Danilo, conta pra gente, você é viçosense mesmo, Danilo? Como é que foi sua infância? Onde o senhor nasceu? Olha, eu nasci em Canaã por uma questão política. Minha mãe era professora aqui, numa corrente contrária aos mandatários da época, e ela foi transferida para Canaã. Eu vivi lá até os 10 anos, vim aqui, passei todo o meu tempo aqui, ingressei na Caixa aqui e saí já casado quando o Rodrigo tinha 1 ano. Fui para Itajubá. Aí comecei a minha carreira na Caixa com grande sucesso. Bom demais. E sua infância, uma infância raiz? Foi uma infância raiz, aproveitei de tudo, muito futebol na rua, muitos companheiros, brinquedos de pique. Fiz tudo que tinha direito aqui na infância. Sim, isso é muito bom, né? Infância mineira, né, Rodrigo? Com certeza. A gente tem muita lembrança aqui de Viçosa. Eu estudava aqui no CASB no primeiro ano. Eu lembro que Pique era a cidade toda, né, brincava de futebol na rua. Era uma liberdade muito grande naquele tempo. Viçosa era ainda uma cidade, né, já era universitária, mas em 1970 e poucos ainda, que foi minha infância, ainda era uma cidade bem menor e, portanto, a gente se encontrava mais. Então, eu tenho muita lembrança aqui desse tempo feliz que eu vivi aqui, e essas lembranças, né, elas, né, a gente transporta por toda a vida. Naquele tempo, por exemplo, Nova Viçosa não existia ainda, então a gente ia lá, às vezes, de bicicleta, a cidade era muito menor, muito mais acanhada, a gente tinha mais liberdade. E durante todo esse período a gente foi vendo a cidade crescer também. Eu acho que isso é muito, muito gostoso, assim, de cada local que a gente vai aqui tem uma história, seja nossa, né, de amigos e amigas muito queridos, e seja também do próprio desenvolvimento da cidade. Maravilha. Danilo, quando o senhor era menino, o senhor imaginava que chegaria a ocupar cargos tão importantes em Minas e no Brasil? Não, jamais. Eu acho que a sorte ajudou muito, trabalhei muito, sempre botando, né, o trabalho acima de tudo, a seriedade, mas nunca esperava alcançar o que eu já alcancei na vida.
eu acho que hoje não me falta mais nada. Eu não fui presidente da Caixa Econômica, eu participei do Conselho Monetário Nacional, fui secretário de governo 12 anos, fui presidente do meu partido, coordenei 3 campanhas políticas de governador aqui em Minas, fui deputado federal por 3 mandatos. Na Caixa passei por todos os cargos praticamente. Fui caixa executivo aqui em Viçosa. Comecei aqui varrendo a Caixa. Eu e o Dadinho, nós varríamos a Caixa. Ali na rua Arthur Bernardes. Aí conhecia todo mundo. Hoje é muito comum as pessoas me encontrarem comigo na rua e perguntar qual o número da minha conta. Eu falo. Nossa, agora é hora de elefante. Que isso, rapaz? Vamos lá, Juliano, que família você é? Eu sou da família lá do Casquinha. Pois é, Qual família? Do vô Marcolino, de Souza. Marcolino. Dona Maria. Custódio. Eu tenho uma história, papai tem uma história muito grande com o Marcolino, eu lembro dele, sempre pergunto, você tem um mesmo? parente em São Miguel hoje até. Uhum. E eu lembro demais do Marcolino, inclusive uma parente sua trabalhou lá em casa por algum tempo, entendeu? Olha que isso, E eu lembro demais. E o Casquinha, eu tenho uma lembrança muito grande do Casquinha, porque a primeira pessoa que chegou lá para olhar o terreno se servia, para comprar o terreno, foi o meu pai. Eu fui com ele logo em seguida. E ele trabalhou lá quase 20 anos, né? Ele trabalhou lá quase 20 anos, até morrer, quando a gente ficava lá nos barracões no início, depois que foi construída aquela casa. Sim. E tem a turma toda que entrou, Marcolino, Zé Bernardino, Pedro, que entraram junto. Pedro Belo, né? Pedro Belo, entraram junto com o Marcolino. E do Pedro? Eu sou dos Mendes também, do Paraíso ali, Ferreira Mendes. Ferreira Mendes, eu sou dos Caetano também ali, do Cajuri, de Sapé ali. Sapé. Exatamente. Eu lembro muito bem dos Mendes. Inclusive a sua família, desde a minha primeira eleição, eu procurei ali. Com certeza. Eu fui lá, eu lembro que eu fui lá uma vez com ele, Tapaniágua até, e angariei os meus primeiros votos ali. Pois é. Porque eu já vivia no Paraíso. Às vezes eu jogava muito futebol naquele campo do Paraíso aos domingos. Exatamente. Cena ali o Zé Vitinho, aquela cena dele. A turma toda ali, dos Mendes ali. O Zé Vitinho era uma figura engraçada, que não andava, mas dava notícia de tudo. Bom demais da conta. Eu só vou fazer uma pausa aqui, pessoal, que o Henrique falou aqui no ponto. Só um detalhezinho, eu vou puxar pro Rodrigo depois pra gente continuar esse assunto de infância aqui, que vai vir muita coisa boa. Oi, Henrique. Tá aqui já. É só um detalhe. Mas é isso aí, ó. Tô gostando de ver. Eu quero saber mais coisa aí, ó, da minha família ali. Felipe, levanta O assunto tá bom demais da conta. direito. Tem uma curiosidade que eu ia falar aqui, eu posso até resgatar isso. A minha avó, tipo assim, quando ela era nova, tinha 8 anos mais ou menos, na época do Arthur Bernardes lá e tudo mais, chegou o Arthur Bernardes, muito próximo da minha família lá na época, eles almoçavam junto debaixo do... Era muito comum na roça almoçar debaixo dos pés ali no domingo, final de semana, né? Debaixo da sombra do árvore, né? E aí eu pegar uma manga de sobrevivência. Exatamente. Tá. E o pessoal da minha família falou na época que o Arthur Bernardes, ele estava muito indo no Rio de Janeiro, nos projetos dele, estava começando aquela expansão política dele, ele chegou e viu, né, a família pobre na época, humilde, e falou assim, se vocês quiserem, eu dou a educação para ela pode ir comigo, com a minha esposa, para Rio de Janeiro, para ela se formar no Rio de Janeiro. Quase que minha avó foi adotada pelo Arthur Bernardes. É mesmo? A vida legal, hein? Quase que foi. Ela só não foi porque o pessoal na época falou assim, não, muito apegada a ela lá, e não deixou, mas eles chegaram a fazer essa proposta para ela. Cara, muito legal. E depois de um tempão eu vi uma foto de um sobrinho do Arthur Bernardes. Quer dizer que o Arthur Bernardes que é culpado de você não ter crescido no Rio de Janeiro, né? Exatamente, rapaz. É isso aí, ó. Quase que eu fui lá para as bandas de lá. Mas eu morei um tempo em Portugal. 5 anos e meio em Portugal. E lá tem um resgate. Eu comecei, por isso que o Lespa foi criado lá. Quando, na época de pandemia, eu e Juliana, a gente empresário e tudo mais. Só fazer esse parênteses aqui antes. Você importa de tirar o relógio? O relógio dele tá... Aí eu posso deixar com o Zé lá? Claro. Pode. Ou você quer guardar ele? Não, pode deixar lá. Deixa lá. É só porque tá... No microfone, na base do microfone. Tá ok. Tá ok? Aí você fala no ponto aí onde é pra começar? Beleza. Aí você já vai puxar pro... Que você. Vai com você mesmo. Ah, tá.
Tá bom. Beleza. Sou eu. Pode deixar. Tá jóia. Tem uma notícia, uma coisa engraçada do Bernardo. Se for retomar, eu vou falar ok, aí você dá um... e vai, sabe? Assim, eu faço... Não faz nada. Tá. Só olha vai, pra quem sim. você vai fazer a pergunta. Tá. Eu vou falar ok, hein? Aí você espera Tá bom. só pra Tranquilo. 3 segundos, só pra ter ponto de corte. Show. Beleza. Quando eu saí daqui e fui para Itajubá, para gerência, eu notei que o pessoal de Itajubá tinha mais admiração pelo Arthur Bernardo do que aqui. Porque aqui ele foi criado na oposição dele. Porque o Venceslau Braz foi presidente na mesma época dele, logo em seguida. Levou uma fábrica de tecido para lá, quebrou ele e trouxe a universidade para aqui. Senhora, eu notei isso também, já vi essas diferenças aí, pessoal. Percepção. Oi, Henrique. Tá bom. Rodrigo, me conta aí como foi crescer vendo seu pai na política. Em algum momento você pensou em seguir outro caminho sem ser política? Olha, sempre eu gostei muito da política, então eu procurei me aprimorar primeiro, né? Fiz 2 cursos superiores, fiz especialização, fiz mestrado, mas a política sempre esteve na minha veia. E acompanhando todo o trabalho que ele fez, e mesmo quando ele estava, né, em função antes da política, na própria Caixa Econômica Federal, acaba que tinha uma articulação muito grande, né? As pessoas o procuravam, líderes o procuravam, e sempre eu tive admiração pela carreira. E aí foi um processo natural, né? Na medida em que ele foi desenvolvendo, né? Primeiro como presidente da Caixa, depois como deputado federal. Então aí foi natural, acabou que eu fui assumindo várias funções, como o Estado é muito grande e a votação dele era uma votação muito espalhada, de regiões diferentes, Vale de Jequitinhonha, Norte de Minas, região do Sul aqui, não dava conta de ir dos lugares. Então sempre eu me predispunha a ir. Então quem é doido de querer ir sábado, domingo, em vez de largar o a fazer e ir para a política, acaba ficando inserido naquilo, aquilo vai te apoderando do dia a dia. E foi então bastante natural, mas realmente desde cedo eu sempre gostei muito. Eu lia muito sobre política também, então sempre gostei. Eu trabalho com política no marketing político, mas eu sempre olhei a política assim, ela acaba te envolvendo muito, né? Você fica mais participativo, mais antenado. Parece que quando você entra na política, mesmo trabalhando, eu imagino na percepção de pessoas próximas também a quem está relacionado, você acaba absorvendo o conhecimento, não tem jeito, porque o assunto é política, né? De qualquer forma você vai aprendendo. E acaba que isso tem muito a ver também com essa criação nossa de interior de Minas, porque a base nossa política é no interior do estado. Então são cidades médias, cidades pequenas, diferentes regiões. Então é muito gostoso também você tá aqui em Viçosa num dia, conversando com amigos de infância, vai lá para Jequitinhonha, né, e tem o contato com uma realidade completamente diferente, porque Minas são muitas, né, então aí você vai para o sul de Minas, já é uma região com influência maior de São Paulo, então é muito gostoso também você conhecer cada uma dessas regiões, aprender um pouco com eles, e é claro, você incorpora um pouquinho de sofrimento também, de aqui falta uma escola, aqui precisava de uma fábrica, aqui precisa de mais segurança pública, aqui o hospital está ruim, e acaba que você vai se envolvendo, aquela angústia passa para você, você tem capacidade de poder ajudar, trabalha muito, rala para as coisas acontecerem. Então, assim, foi muito dinâmico toda essa vida hoje, assim, eu estou no meu 5º mandato como deputado federal, acompanhei os 3 mandatos do meu pai, então são 8 mandatos que nós temos. Então, comecei novo, mas já estou ficando meio antigo já nela também, mas muito bom. Experiente, rapaz, muito experiente. E um privilégio estar ao lado do meu pai, acompanhando esse tempo todo, né, em situações diversas, né? Eu comecei acompanhando a trajetória dele, muito orgulho de tudo que ele fez e que ele ainda faz. E hoje, com 81 anos de idade, graças a Deus, vocês estão vendo aí a saúde dele, a memória, enfim, todas os predicados que ele tem, que Deus deu a ele, e ver hoje a situação se invertendo, né? Ele me acompanhando e a gente liderando esse processo. Mas sempre é muito gostoso, muito gratificante. Bom demais. É legal que, né, você falou uma coisa muito interessante, que cidade de interior, e para política, o contato é mais próximo, você acaba vivenciando mais, né? Do dia a dia, de que, precisa de uma escola, um hospital, isso, e coisas de peculiaridade de bairros, né? Lembrando aqui de um caso que você foi na minha casa e comeu um feijão lá.
Lá no Novo Silvestre, acho que foi a primeira candidatura, né? Que você teve uma maior votação de Minas para deputado federal. Exatamente. E aí tem uma ligação antiga aqui com o Rodrigo. Acho que na época o seu pai também acompanhou. O Zé Maria era presidente de bairro lá, ele marcou um feijão. Não, dona Diva que vai fazer, que Diva fez a Aí fez lá em casa o feijão lá e a galera foi lá conhecer seu trabalho. Não, e o feijão ali era famoso, né? Todo mundo tinha referência. Isso é gostoso também, além do feijão ser muito bom, você chega num lugar e você cria um laço, cria uma referência, né? De amizade, enfim, de laços familiares aí que nos acompanham por toda a vida. Então, isso tudo nos motiva muito assim para fazer política. E é claro que toda cidade ela tem um quê de especial. A gente tem muitos lugares, por exemplo, que a gente tem um orgulho muito grande no Vale de Jequitinhonha, que eram lugares que tinham indicadores bastante ruins na área da saúde, infraestrutura e tudo. E graças ao nosso trabalho, né, 20 anos depois, a gente mudou realmente a realidade de um povo, né, de uma cidade que não tinha abastecimento d'água, nós levamos abastecimento d'água, que não tinha asfalto, nós levamos asfalto. Enfim, que não tinha a estrutura de saúde, nós levamos UBS, farmácia básica, esse tipo de progresso, e que não tinha ponte na zona rural, nós levamos, não tinha açude, né? Lá, essa questão de açude é muito importante. Sim. E a gente levou e mudou a realidade local. E isso, quando a gente faz na nossa terra, é mais gostoso ainda. Então, por isso que Viçosa tem um sabor especial, né? Cada canto que a gente vai aqui na cidade, a gente tem amigos e amigas, né? Famílias que a gente convive há muitos anos, famílias que a gente vai conhecendo, é sempre muito gostoso também na atividade profissional, quando você vai fazendo novas amizades, e tem uma marca de trabalho nossa. Eu fico imaginando quanto de riqueza da cultura mineira vocês já percorreram nessas estradas, nessas andanças, que eu gosto de conhecer a essência dos lugares, viajando o mundo afora, viajando para outros lugares. Assim, quando você vai mais para o interior mesmo. Mais para o interior. Quando você almoça no fogão de lenha da da avó do Juliano, por exemplo, aí que você vai conhecer o que realmente é cultura, né? Que aí você vai a fundo. Eu fico imaginando, assim, quantas histórias boas vocês têm, se vocês quiserem compartilhar algum momento, assim, divertido, engraçado, nessas andanças de vocês, uma situação inusitada também, fique à vontade se vier a lembrança aí. Olha, uma coisa que eu gostaria de lembrar, pegando um gancho aqui do Rodrigo, dos benefícios que a gente fez, que a gente fez benefício pelo Minas Gerais inteiro, e diversos municípios, em diversos aspectos. Mas Turmalina foi o lugar que mais me marcou, porque não tinha água. Era uma cidade de 30 mil habitantes, não tinha água. Você chegava no hotel à tarde, a dona da pensão do hotel tinha que comprar uma lata d'água para você tomar um banho. Nossa. E o dia que nós levamos a água para lá, foi uma festa. Todo mundo entrou debaixo de uma mangueira enorme que eles puseram, então todo mundo molhado. Nossa. Quer dizer, foi a minha maior emoção em termos de realizações. Embora tenha tido tantas e tantas mais importantes, essa para mim me marcou muito. Que legal, Danilo. Bom demais. Você lembra, Rodrigo, de algum momento também que te marcou assim? Marcou muito a inauguração aqui da UTI neonatal aqui de Viçosa. Foi muito legal, porque são crianças, né, que estão num momento muito delicado, as mães, né, famílias inteiras ali envolvidas, e quando a gente conseguiu a UTI neonatal aqui, eu acho que a gente fez a diferença aí para muitas famílias. Foi muito bom. Com certeza. Uma que me marcou, vamos puxar sardinha lá para Canaã, Terra Feliz, do nosso amigo prefeito Zé Ivani. É aquela avenida ali, a rodovia, né? Arada Mendes Castro. E aí o Rodrigo lembrou que tem uma outra também com o nome do meu avô, que vai de... Seu pai. Aliás, com o nome do meu pai, avô dele, né? Que vai de Ervalha a Muriaé. E essa que tem o nome de mamãe vai de Viçosa a Araponga. Quantas vezes eu fui pra roça que era tudo estrada de terra, numa brasilinha, e que demorava assim, de 1h30 pra chegar lá. Hoje, com meia hora, você tá na casinha da vovó. Lá, eu, quando eu morava em Canaã, atravessei muito aquela parte ali do Fundão e outras partes ruins, a pé, no ônibus empurrado, atravessar pra gente pegar outra vez. Quer dizer, são histórias que... Eu já puxando o gancho também, a gente estava conversando do Sapé ali também, ficou muito boa a obra ali, o pessoal trouxe muita dignidade pro pessoal ali, tirando a poeira, o barro. E a evolução, né, dos lugares, um lugar tão pequenininho, a gente fala assim, ao redor de um campo de futebol, que as famílias se reuniam ali nos finais de semana, eu cresci ali, tive a oportunidade de ter essa essência da roça também.
E hoje eu vou lá e fico muito feliz de ver esse progresso chegando para lá e tantos outros municípios também. Isso é muito bom, né? E vamos lá, dentro de casa, o Danilo era mais político ou mais pai? E o Rodrigo? Era um filho tranquilo ou dava trabalho? Não, o Rodrigo foi sempre um filho exemplar. Nós mudamos para Belo Horizonte, ele tinha aí uns 10 anos na época, parece, 10, 11 anos. E eu muito ocupado, sempre dediquei muito mais ao trabalho. A criação dos filhos ficava mais por conta da mãe deles, que era de uma dedicação muito grande. E o Rodrigo às vezes saía com os filhos para levar no médico. Quer dizer, hoje uma criança de 9 ou 10 anos para atravessar Belo Horizonte com pouco tempo para levar no médico, né? Essas crianças de hoje não fazem isso. Né? Então a gente teve essa criação desse jeito. Muito... São quantos irmãos? Nós somos 4, eu sou mais velho. Você é mais velho? São quantos? São todos homens? Não, dois homens, dois casais. Dois casais, que legal, cara. Bom demais. Mas a família já vai crescendo. Cada um nasceu numa cidade, o Rodrigo nasceu em Viçosa, no Hospital São Sebastião. Bom demais. Danilo, quais são os valores recebidos da sua família que foram fundamentais para a sua vida pública? Olha, foi a seriedade, o compromisso assumido né? E o exemplo do meu pai. Meu pai e minha mãe, principalmente meu pai. Foi um homem que enfrentou diversas dificuldades, viúvo 3 vezes. Ele passou por muitas coisas na vida. Passou por muita coisa, quebrou, perdeu tudo. Essa estrada de Ervalha ele começou a construir por conta própria, Ervalha Muriaé, e o Estado não pagou, foi uma das causas que ele veio à falência. Mas nunca desanimou, sempre trabalhou e sempre nos incentivou e cobrou muito. Cobrava desde a parte religiosa, a parte do trabalho, a parte de chegar em casa cedo, de levantar cedo, entendeu? De começar a lutar, né? Disciplina. Ele teve muita disciplina e muito exemplo. Só exemplo bom. E essa herança do avô passou pro pai e passou pro tem que ser. Com o tempo tempera um pouquinho, né? O rigor já não dá para ser tão grande, mas assim, sempre foi... Né? Os valores, né, Rodrigo? Mas os valores são muito importantes. E eu acho que a gente estava falando, né, Juliano, dessa questão de família e de interior, eu acho que tem tudo a ver, né? Quando você tem no interior, as famílias são mais próximas, os laços são mais fortes, assim. Então, isso a gente carregou por onde que nós passamos. E acaba que a capacidade de adaptação também, né? A gente mudou muito de cidades. No primeiro ano, eu terminei o primeiro ano do primeiro grau aqui em Viçosa, mas eu fiz em 3 cidades diferentes. Eu comecei em Muriaé, passei por Ervalha e vim aqui. Então, depois antes nós tínhamos mudado para Itajubá, morado 2 vezes em Muriaé, morado em Brasília. Depois fomos para Juiz de Fora, fomos para Belo Horizonte, fomos para o Maranhão, voltamos. Nossa. Então, a gente rodou bastante. Até os 17 anos eu tinha mudado 23 vezes de casa. Então a gente sempre teve muita capacidade de adaptação, de buscar, de conhecer as pessoas, de ir atrás. Acho que tudo que a gente tem na infância, na juventude, isso faz parte da trajetória, da nossa trajetória, né? Molda o caráter. A gente nós somos homens hoje, família e tudo, mas o que você recebeu, a herança está ali. Não falo nem a herança de bens materiais, mas a herança de valores, de convivência. Tem uma coisa que eu carrego comigo, assim, eu também tive uma experiência, não tanto quanto as suas, mas também de vivência, né, de outros lugares, e a gente é uma esponja que a gente vai absorvendo o conhecimento com várias pessoas, vários profissionais e várias culturas diferentes também. E aí chega um momento que a gente para de falar eu acho e começa a falar assim, eu vi isso, eu tenho certeza. Porque já passou por tantos processos que eu falo assim, não, eu tenho certeza sobre isso que eu estou falando. Eu acredito que com vocês é a mesma coisa. Quando vai entrar em determinados assuntos políticos, vocês estavam lá de perto, vocês viveram isso na infância. Então o argumento ele é muito mais plausível do que às vezes uma teoria de um livro, né? Acho que essa vivência acho que é a coisa mais rica que a gente pode ter na vida. Né? Rodrigo, você é formado em administração e direito. Em qual momento você percebeu que a política é a sua principal missão? Assim? Justamente nessas andanças por Minas, né? Eu ia muito representar meu pai no interior e acabou que a gente ia assumindo uma responsabilidade, né? Ia num lugar, a pessoa me apresentava um quadro de extrema dificuldade, por exemplo, na área da saúde, infraestrutura, né? Uma lei que queria que mudasse no Congresso, e acaba que aquilo vai dando essa vontade de você poder, né, responder
a isso, de você poder fazer a diferença para essa pessoa, para aquele grupo de pessoas, para aquela família, para aquela comunidade, para aquela cidade, né? Depois a gente foi acompanhando esse trabalho e aí veio a eleição. Eu fui candidato a primeira vez. Acabou que a gente teve uma votação muito, muito grande na época, muito boa. E isso também me facilitou em Brasília, me abriu muitas portas lá quando a gente... Né, quando você chega no meio a 500 e poucos deputados, no primeiro dia, assim, você olha, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu tinha já o respeito das pessoas, a gente já tinha um conhecimento grande, então isso facilitou muito os caminhos que eu percorri aí. Que massa. Bom demais. Eu queria saber, assim, a relação de vocês, pai e filho, em relação à política. Vocês concordam em tudo ou vocês discordam também de algumas coisinhas? Discordamos muito. Mais discorda do que concorda? Não, mais concorda, Mais mas concorda. discorda em pontos assim, básicos. Ele é mais ousado, eu sou mais tranquilo, eu penso mais, ele é mais afoito um pouquinho. Às vezes... Mas é tudo experiência compartilhada, compartilhada. né? Para crescer. Mas no fundo há um entendimento e há um respeito grande. E o trabalho é mais ou menos conjunto. Tá vendo, pessoal? O pessoal, às vezes, muitas vezes briga por conta de política. Até em casa, os dois estão relacionados à política. É normal discordar, porque tudo é um propósito de olhando para a população como melhoria. E é a mesma coisa de futebol, religião, cada um tem uma opinião e que tá tudo bem. Eu acho que o consenso é sempre melhorar. O consenso é sempre chegar num acordo, num pensamento, né? Ô Pedro, acho que você falou num ponto aí que tá faltando muito. Eu acho que não é só no Brasil, né? Mas no Brasil também agora, né? Da compreensão do outro, né? Do que empatia, você tá... né? Então, assim, você não vai deixar de falar com uma pessoa se ela tem uma religião diferente da sua, quer dizer, é um absurdo completo, né? Nós todos somos filhos de Deus. Você não vai brigar com um cara porque ele não torce pelo seu time. Paciência, né? Senão não teria nem graça todo mundo torcendo para o mesmo time. Exatamente. E eu acho que a política é mais ou menos por aí, quer dizer, nós temos as diferenças, claro, de projetos para o Brasil, de projetos políticos. Com muita tranquilidade a gente defende o nosso ponto, mas eu tenho que respeitar e tenho que conversar com todo mundo. Eu não posso deixar de conversar com uma pessoa porque ela vota em fulano, eu não gosto de fulano. Eu acho que tem que separar as coisas. Exatamente. E é muito triste hoje você ver famílias divididas, amigos divididos, é horrível isso, né? Eu acho que o diálogo, o respeito sempre deve imperar. Exatamente, bom demais. Sim, deve prevalecer. Eu ia perguntar, né, pro Danilo, pro Rodrigo, né, que acompanhou essa mudança aí de tecnologia, como é fazer política hoje é totalmente diferente do tempo lá atrás, né? Com certeza. O corpo a corpo era muito maior e tal. Hoje com a tecnologia facilitou um pouco, ou piorou. Eu queria entender de vocês como é que vocês veem essa inserção das redes sociais dentro da política. Eu acho que assim, ela deu mais liberdade para as pessoas, é claro, e deu voz a todo mundo, né? Então isso é um ponto bastante positivo. As pessoas participam muito mais. Mas, ao mesmo tempo, também aflorou aí muita raiva, né? Então, você vê a internet aí sendo um canal para xingamento e esculhambação e essa coisa toda. Então, assim, eu acho que é o progresso e é o desenvolvimento. Então, na minha época era melhor. Cara, a sua época era outra. Então, tudo mudou. A infância que a gente teve... eu gostaria muito de repetir que meus filhos tivessem, mas não tem, porque o mundo mudou completamente. Meu pai falou, com 11 anos de idade, tinha 2 dias que eu morava em Belo Horizonte. Nós morávamos num funcionário. Ele falou, o endereço do médico é tal, você leva seu irmão lá, pega um ônibus tal e se vira. Então fui lá, eu com meu irmão de 9, atravessamos Afonso Pena, erramos primeiro, não sei o que, achamos um médico, cheguei em casa 9h30 da noite. Hoje você não pode fazer isso com seu filho aqui, né? Em Viçosa, você não solta um menino de 10 anos... né? É muito trânsito, muita correria, né? Então, mudou. Então, é outra época. E, ao mesmo tempo, então, com a política, né? Voltando à sua pergunta, o mundo mudou. Esse é o mundo que a gente tem hoje. O que a gente tem que fazer? A nossa parte para ele ser melhor. Tudo bem, você quer manifestar sua opinião de maneira mais forte, você acredita muito naquilo, acredite, vá em frente, mas sempre respeite o outro. Eu queria puxar para vocês também um assunto que, assim, a gente conhece um pouco, né? Porque a gente trabalha um pouco, assim, com, que nem eu falei, marketing político, alguma coisa assim, então a gente conhece os bastidores.
mas grande parte da população não tem a menor ideia de como é a rotina de vocês. Não. E até nessa parte exaustiva que é muitas vezes Exatamente. percorrer muitas cidades, estar nas agendas em Brasília, quase que você teletransporta, né, Rodrigo, de um lugar para outro. E aí falou assim, é aquilo, é uma agenda de compromisso, de seriedade que muitas vezes vocês têm que ter, que a população às vezes não tem ciência do que acontece nos bastidores, né? Que vocês pudessem falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que a população é um pouco influenciada até pela própria mídia, né? Que moraliza muito a política. E não tem uma ação melhor que você possa fazer, que você possa ajudar, que seja através da política. E a gente que faz a política com seriedade, a gente fica muito chocado com isso. Porque a gente vê a luta. Eu vejo o Rodrigo, por exemplo, não passa um fim de semana em casa, muitos. Entendeu? Às vezes chega domingo já cansado, porque viajou até com 2 motoristas. O Rodrigo já saiu muitas vezes lá de Jaíba, que são mais de quase 1.000 quilômetros, né? Para Belo Horizonte. 700 quilômetros, Com 800 o quilômetros. motorista não aguentando, para ele pegando o carro à noite, para chegar de manhã, para almoçar com os filhos no domingo. E semana inteira fora. Ele chega domingo às vezes, ele chega quinta-feira de Brasília, até do próprio aeroporto, já viaja para o interior. Então, as pessoas veem a política completamente diferente. Concordo. E eu acho que não vê o sacrifício, não vê o trabalho, não vê o idealismo e não vê as grandes conquistas. Com certeza. Né? Porque as grandes conquistas hoje são através da política. Exatamente. Tudo passa pela política. Né? Se você tem um executivo mal colocado, é porque o político colocou ele errado ali. Né? E outras coisas mais que são os acontecem sacrifícios, né? Que as pessoas não enxergam. Muitas vezes, assim, eu imagino, tá? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas vamos supor, você visita uma situação que está precisando muito de uma escola, as crianças não estão tendo nem merenda. Aquilo te dói de uma certa forma, porque mesmo o seu filho está querendo a sua presença, você fala, cara, mas tem 1.000 crianças aqui que não tem merenda. Eu preciso dedicar um tempinho para elas terem uma merenda ali. Aí tem que é um trabalho de um equilíbrio de uma tal forma, emocional, né? principalmente. O emocional, né, Rodrigo? Sim. Você tem que dar atenção para seus pais, atenção para seus filhos e para o seu trabalho. Aí a gente chega em determinado momento da vida que o trabalho nosso é tão gratificante, ou chegamos naquele ponto que a gente queria quando a gente tinha 20 anos de idade. Cara, tem que dar conta. Mas ao mesmo tempo é um equilíbrio que a gente fala assim, meu pai tá precisando da minha ajuda, meu filho tá precisando da minha ajuda, e agora? O que eu faço? Tem que ser um equilibrista, né? Não, com certeza. E hoje assim, a gente vê, claro, né, por exemplo, mulheres, né, as mulheres que trabalham. Né, a mulher trabalha muito, depois chega em casa, ainda tem que aguentar marido chato e tomar conta das crianças, arrumar a casa. Então a vida de todo mundo é sacrificante, não é mole para ninguém. Mas na política a gente tem algumas particularidades que realmente elas cobram preço. Quer dizer, hoje eu saí de Brasília, já fiz reuniões em Belo Horizonte, vim aqui para Viçosa, daqui já viajo. Então eu só volto para casa no fim de semana. Domingo à noite eu vou estar lá na divisa com a Bahia, cidade de Mata Verde, que na verdade a cidade tem uma parte da cidade que é Minas e uma parte que é Bahia. É muito, muito interessante lá. E assim vai, né? A gente vai rodando e viajando. Mas ao mesmo tempo, quando a gente chega assim e tem a marca das nossas realizações, eu vou trazer aqui agora o caso para Viçosa. Vamos fazer um exercício aqui da cidade. Vamos pensar na nossa universidade sem a biblioteca que existe lá hoje. Biblioteca fruto do trabalho do meu pai. A vila, os condomínios aqui sem a Vila Acamari, foi também trabalho dele. Os hospitais, né? Os hospitais e aquele lá de Silvestre também. Isso. Os hospitais, quer dizer, hospital sem CTI, hospital sem UTI neonatal, o hospital sem hemodiálise. Aí você pega hoje Viçosa sem o corpo de bombeiros, Viçosa sem a penitenciária, Viçosa sem o fórum. Isso todas são conquistas nossas. Viçosa sem os projetos culturais, sem apoio para os projetos da Patrícia Lima, por exemplo, na área de que ela faz um trabalho fantástico aí com as crianças, com os jovens, que nós sempre apoiamos. Sem calçamento aqui para dezenas de ruas, sem pontes, sem a ligação com asfalto com Araponga, sem a ligação com asfalto com Muriaé. Então, assim, quando você anda pela cidade aqui, aonde que a gente vai, a gente tem muita tranquilidade. Tem a marca nossa, sem essa prefeitura aqui, do prédio do Colégio Viçosa, que foi reformado. Então, eu poderia estar falando aqui que a gente ia ficar o dia inteiro aqui. Então, quando você pensa nessas realizações, você fala, não, eu fiz a diferença
estou fazendo a diferença ainda hoje, então vale a pena todo esse sacrifício, vale a pena toda essa força. Agora, é claro que você tem aí péssimos políticos, né? O que mais tem, e a televisão aí está cheia deles, você entra no jornal, dá até nojo. Acho que cabe às pessoas, quando você falou aí, Pedro, de ter um critério muito grande de diferenciação. Né? É igual você vê uma pessoa honesta e uma pessoa que não é honesta, um médico que é bom e um médico que não é bom. Então, são circunstâncias que você tem que saber pesar e saber quem faz a diferença. A gente tem muita tranquilidade. Né? Eu ando na rua, quer dizer, eu tenho 24 anos de vida pública, eu não tenho nenhum processo contra mim. Zero, nenhum processo. Então, a gente tem, graças a Deus, tranquilidade de ter amor pela profissão que eu tenho. Gostei muito da forma como de você falar. falou também, para convidar a gente a refletir sobre isso. Você para pra me imaginar a gente andando por Viçosa inteira e não tendo isso, como se sumisse do mapa. Como que estaria Viçosa atualmente? Qual a forma dela captar recurso? Porque precisa evoluir, né? Cada cidade precisa evoluir. Eu acho que é realmente um exercício muito bom. Eu ajudo a saúde de Viçosa desde 79, quando eu era gerente da Caixa aqui, entendeu? Eu lembro que fui a Viçosa com o doutor Otávio, saudoso doutor Otávio, Ney Santana, para que nós pudéssemos conseguir um empréstimo através do FAS, altamente subsidiado, que conseguiu equilibrar a situação mais ou menos do Hospital São Sebastião. Levei lá 2 ministros da saúde, que foi feito toda aquela ampliação. O Hospital São Sebastião, talvez vocês não lembrem, eram 6 quartos só ali em cima. A enfermaria e 6 cá embaixo. A capela e mais nada. Nós ampliamos. Toda a ampliação do São Sebastião foi feita através do nosso trabalho. E o São João Batista também, né? O São João Batista nós ajudamos, participamos, né, da construção dele. E hoje todos os hospitais aqui importantes da região têm o nosso apoio. Os 2 hospitais de Ponte Nova, né, que a gente ajuda muito, Gavasa, Nossa Senhora das Dores. Ponte Nova hoje é inclusive um centro, né? De referência aí para toda a macro. Dilbar, Santa Isabel. E aí, enfim, vai olhando o Gervalha, que atende ali a micro. Agora estamos ajudando um de Teixeiras, que vai ficar pronto. Viçosa sempre é um sacrifício muito grande, porque passou por diversas crises. Essas crises, eu sei que machuca a população, né? Às vezes não tem um atendimento como deveria, mas sempre nós é que estamos à frente para retomar, para crescer. Então, isso faz parte da nossa trajetória política, esse amor aos hospitais. Então, para nós é muito gratificante esse trabalho que a gente faz. E hoje aqui em Viçosa, né, até é bom a gente falar nisso na parceria com o Ângelo Scheck, né, que tem sido assim, muito, muito bom para a cidade. E a gente tem tido nele um grande prefeito, um amigo mesmo, que é amigo, né, de gerações aí. E hoje a gente tem uma qualidade aqui muito grande na administração municipal. Então tem N projetos que nós estamos juntos com ele, estamos acompanhando de perto esses projetos, né, em todas as áreas, seja na área social, e aí apoio a todas as entidades sociais, apoio a projeto com crianças de inclusão através do esporte, seja através da cultura, seja na agricultura, né, que a gente está fazendo um grande trabalho aqui com a Cristina, na área da saúde, na área da infraestrutura, da educação, enfim, em todas as áreas nós temos ajudado e participado junto com a equipe dele, junto com toda a população aqui de Viçosa, e a liderança dele muito forte nesse momento, muito, muito gratificante esse momento que a gente está vivendo em Viçosa. Nós temos grandes desafios na cidade, né? Mas a gente tem também uma força muito grande e uma capacidade de crescer. Acho que o Lespa é o maior exemplo disso, né? Do que a gente pode fazer em Viçosa do nada, né? Que vocês começaram do nada. E, né, Juliano? Não foi fácil chegar. Foi fácil, tem 7 anos. Uma página de conteúdo e conseguir. A gente criou muita luta, mas com sucesso garantido hoje. Exatamente, graças a Deus, assim, uma conexão que a gente fez com os bairros, de ouvir a população também, tem relacionado a pouco do viés utilidade pública, né? De dar voz à população, está uma comunicação muito boa. O próprio Ângelo que você citou, a gente tem uma comunicação muito boa. Sim. De chegar a poder ligar a qualquer momento, ele poder ligar a qualquer momento pra gente, alguma situação que às vezes ele não está sabendo, que a gente tem uma transparência nos próprios eventos culturais, né? Seja o carnaval, a festa junina, todos os eventos que a gente está participando junto com eles para promover Viçosa.
levar o nome de Viçosa. E é notório ver a diferença quando ele assume, o olho dele brilha para assumir Viçosa, como que ele gosta, é uma herança do pai dele, e realmente é um prefeito que está vendo as coisas transformar. A gente não precisa falar muito, você vai na estação já está muito mais bonito. No caminho de casa eu falei assim, eu convido assim, qualquer pessoa, no caminho da sua casa as coisas estão melhorando, você está observando as coisas melhorando? É sinal que realmente está tendo uma boa gestão. A praça está cuidada, né? Se eu vejo que a praça está bem cuidada, se está plantando uma flor, se está pintando um muro, se está colocando uma luz, se está fazendo uma pavimentação, a própria zona rural, todos os setores estão sendo preenchidos da melhor forma, deixa o cara trabalhar, vamos dar um voto de confiança, nunca deixando de fiscalizar, que eu acho que é o direito da população, de sempre apontar ali onde que pode melhorar em determinadas coisas, mas eu acho que o que eu mais vejo assim é essa oportunidade dele ir na casa da pessoa, conversar e ouvir a pessoa. Eu acho que assim, tá no caminho certo, é isso aí, a gente aplaude mesmo ele. Voltando ao assunto aí dos hospitais, né, eu tenho certeza que você tem grande, vou falar dedo nisso aí, em relação ao hospital universitário, né, que tem participado de várias articulações aí, que você contasse um pouquinho para nós sobre. Ô, Juliano, é o seguinte, eu acho que Viçosa, ela está numa encruzilhada, né? A gente tem que reinventar a cidade, porque nós temos uma força grande, notória aqui, que é da nossa Universidade Federal de Viçosa, que, aliás, a gente tem um orgulho muito grande, tem um reitor fantástico hoje, que é o Demetrios, mas a cidade, até por conta, né, de ensino à distância, que a gente tem da própria dinâmica do ensino, a universidade não tem mais a mesma força para nos ajudar do jeito que já teve há um tempo atrás, né? Continua muito importante, fundamental, mas a gente tem que pensar outras formas da cidade ter a sua vocação. Então, eu acho que tem 2 projetos aqui que são muito importantes nesse sentido e que tiveram a nossa participação. Um é o Centev, né, que quando eu comecei a ajudar o Centev, foi logo no início do meu mandato como deputado federal, que naquele tempo eram as APLs, Arranjos Produtivos Locais, tinha empresas aqui de gente que saiu da universidade, incubadas pela universidade, né, na área de tecnologia. Nós conseguimos um recurso e, a partir daí, elas começaram a se desenvolver. Depois, junto ao então governador Anastasia, né, depois do Aécio, meu pai era secretário de governo, eu fui até o governador junto com meu pai, nós pedimos o recurso para o Centev. Foi um recurso muito grande, né? Ali era a antiga Funabem, né? Que os meninos, a gente ia lá, ainda tinha aquelas celas dos meninos. Então foi toda reformada e ali as empresas, né, quem sai da universidade hoje, que quer montar o seu próprio negócio, sua empresa, tem uma ideia boa através da pesquisa, pode ali desenvolver, gerar emprego, ter conexão com o mundo todo. Então, eu acredito muito em nós aproveitarmos nesse pessoal da universidade. Porque é um absurdo que o cara passa ali na universidade, a graduação, depois faz mestrado, faz doutorado, pega todo o conhecimento dele, pica a mula e tchau, Viçosa, e pronto, acabou. E Viçosa é que tem que dar as condições para que ele fique. Exatamente. Então, se o cara fez o doutorado, ele quer ter uma ideia, né, bacana, que ele possa aplicar essa ideia aqui em Viçosa. Ele não precisa ir para São Paulo, para o Nordeste, para o Sul, para onde for, né, que a cidade ofereça as condições para ele. Então, essa é a ideia básica do Centev, e ali hoje está, né, num crescimento muito grande. O Demetrios tem dado ali toda a prioridade, há uma convivência muito grande com as empresas aqui, empresários, né, trabalhadores, gente muito dinâmica. E o outro é o que você mencionou, para a gente chegar, a possibilidade de nós termos aqui um hospital universitário, que seria um hospital regional para a Zona da Mata, com recursos do governo federal e com uma capacidade de atender que iria, né, suprir todas as demandas de Viçosa, mas também da nossa região, que é uma região ainda, infelizmente, bastante empobrecida em Minas, e que nós somos a região de Minas que não tem um hospital regional. Então, todas as outras regiões já têm, falta a nossa. Então, Viçosa tem todas as condições para receber. E aí, nós, com relação ao hospital regional, universitário, é um processo. Então, o Demetrios inicialmente me procurou, nós estivemos juntos lá, junto ao Ministério da Educação, na época o ministro Camilo, hoje candidato a governador do Ceará. Estivemos na EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, que é ligada ao Ministério da Educação e também ao Ministério da Saúde, e ali começamos as tratativas.
sei lá, foram umas 8 reuniões. Vem para cá, vem para lá, pega um documento, não tem demanda, corrige um projeto aqui. Aí tem uma fila muito grande para olhar no Brasil todo, está todo mundo querendo esse hospital. Aí, vamos passar a Viçosa na frente da fila, então muita luta. Aí depois vamos até o ministro, vamos fazer essa conexão. O Ângelo participando também, foi muito bom. Aí, mais recentemente, o Roberto veio para isso, trazendo o governo do estado, o Roberto Andrade, e foi fundamental a articulação dele para o governador estar presente também. E agora tem um memorando, já de entendimento, já um passo mais de garantia de recursos e tudo. Então, nós já caminhamos um bom caminho. O hospital já é uma realidade? Não. O hospital está garantido? Não. Mas está muito próximo disso. Então, é um caminho que ainda tem, como toda caminhada, ela não é curta, para a gente ter é uma maratona, na verdade, para você ter um equipamento desse para Viçosa, mas nós estamos muito empenhados, muito focados. Hoje, nós avançamos muito nisso. Então, já temos assim conquistas importantes. E vamos continuar. Eu acho que para a nossa cidade, para a região, seria um marco também. Então, eu acho que são 2 novas atividades para a cidade que iriam alavancar muito o desenvolvimento de Viçosa, gerar emprego, gerar renda, atender melhor a nossa população. Muito bom. A gente, pegando esse assunto mesmo, assim, a gente vê o bar. O bar é um polo moveleiro. Muriaé é polo de tecidos ali, né? Eu tive a oportunidade de morar um pouquinho nos dois. E aí, Viçosa, sempre a gente buscava isso, né? O que Viçosa, além da educação, que é muito grande também, o que ela poderia trazer no lado comercial? Sim. Eu tive a oportunidade de escrever um projeto lá do Tecnopark, entrei lá durante um tempo e pude observar como é gratificante ver as empresas tomando forma. Exatamente. Que o cara começa só com um sonho, né? E, às vezes uma pastinha só lá, um microcomputador e mais nada. E de repente ele tá aí, né? Eu vi fazendo história, né? Exatamente, Rodrigo. Ô Danilo, eu vi eles muito assim, eu pude conversar com algumas pessoas lá incubadas, algumas pessoas que já estavam desenvolvendo, eles tinham muito conhecimento teórico. E aí, para transformar isso num conhecimento prático, até o lado de vendas, comercial, era um trabalho muito complicado, que umas mentes brilhantes que tinham ali, às vezes iriam para outros setores, levavam essa ideia para fora do país. E agora a Viçosa está absorvendo esse conhecimento, principalmente na área agrária também. Eu tenho certeza que isso vai ser um legado para o futuro que vocês estão deixando, e só dar os parabéns mesmo, só complementar essa trajetória que vocês estão fazendo. Tanto para a saúde quanto para a tecnologia, para o conhecimento aí que está muito em alta. Vou pegar um gancho aqui e voltar na parte dos mineiros. Eu gosto muito da essência mineira aqui. Vocês que já percorreram praticamente todo o estado, né? O que o povo mineiro tem de especial que mais inspira vocês? Olha, eu ainda vejo a coragem no pessoal lá do Jequitinhonha, o otimismo e a ligação política que eles têm. Eles estão altamente politizados hoje, sabe? O pessoal, eu vejo muito isso. Isso aí me marca muito, o povo lá do Jequitinhonha. Eu acho que a simplicidade também, né? De todo mineiro é uma simplicidade diferente, um acolhimento, um carinho muito grande que às vezes você não vê em outras regiões, né? Aqui mesmo na nossa região, você vai em umas casas humildes aí, né, Juliano? Você é tão bem recebido, né, cara? O cafezinho nunca falta. Nunca falta o cafezinho. A broa. A pessoa procurando aí, né, um pão de queijo e tal. Né, você chega... Deixa eu falar, então, esse bem querer do mineiro é muito gostoso. Isso, e ainda mais nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje, faz muita falta, certeza, né? Os outros estados têm inveja, não é? Eu vou contar um fato aqui. Quando o Aécio foi candidato a governador, ele pediu uma audiência lá com o Ciro Gomes. Ciro Gomes, com aquele ar professoral dele, contando tudo que o Aécio tinha que fazer, com aquela arrogância toda. Olha, sim senhor. Quer dizer, é um professor político, o Aécio. Quando ele saiu, ele olhou só para mim assim, falou, quer dizer, nós vamos fazer para cá. Quer dizer, são coisas, características do mineiro, né? Não respondeu, não é arrogante, saiu tranquilo e fez diferente. Vocês tiveram aproximação também com a Anastasia, né? Sim, chegaram a trabalhar. grande. De uma forma assim, terceirizada, né? Criei uma aproximação também, eu trabalhei numa agência lá em Belo Horizonte. Eu cheguei a fazer algumas apresentações para a Anastasia, olha só que curiosidade. Legal, né? bacana. Algum tempo atrás, quando eu trabalhei lá. Eu fiz a filiação da Anastasia no PSDB para ser governador, nem o Aécio sabia. Legal. Uma ótima pessoa, um cara muito fazendo humano também. Trabalho muito bacana lá no Tribunal bacana. de Contas e tem um legado para Minas aí extraordinário, né? Muito bom. E assim, hoje
quando a gente anda por Minas, também dá uma angústia de ver, né? Assim, a gente tem muito ainda para conquistar. Eu acho que o Estado, nesses últimos anos, ele perdeu muito da sua capacidade de infraestrutura. Então, você anda em estrada ruim. Essa região nossa mesmo, Deus me livre, né? As nossas estradas têm que melhorar muito. Você vê a questão da saúde ainda, né? Tem muita hoje gente na fila de cirurgia eletiva, fila para exame, na própria capacidade financeira do Estado. Hoje mesmo saiu naquela revista inglesa, aí, a The Economist, né, que Minas, a nossa situação financeira está em frangalhos. Então é muito ruim também você ver o Estado com a pujança de Minas, com a capacidade de Minas. Né? Você vai hoje na Bahia, as estradas estão melhores que aqui. Fala, pô, tá alguma coisa errada aí. Eu ando ali no Vale de Jequitinhonha, você anda aqui na divisa com o Rio, você pega o nosso estado, a estrada ruim. Você chega lá e já melhorou. Então, nossa senhora. Então, assim, tem uma coisa errada, cara, que tá todo mundo no nosso entorno tá tendo mais capacidade. E a gente ainda não. Então, assim, a política, né, ela dá essa oportunidade para a gente trabalhar. Mas eu, não só como político, mas eu acho que mais como mineiro, me dá uma angústia de querer ver o meu estado se desenvolver mais. E a nossa região, né, a Zona da Mata, carece muito dessa infraestrutura. Aí você vai perguntar, não, você é deputado até hoje, por que está nisso? Olha, a nossa parte nós temos feito, mas falta muito em termos de geral para Minas hoje em dia, de capacidade. A gente vê agora mesmo, né? Você não tem muita opção para o governo do estado, então é ruim quando Minas... Ainda, e para o país, Minas tem que estar forte para o país estar bem. Né? As eleições são definidas em Minas. Com certeza. Então, assim, eu acho que tinha que haver uma união geral de todos agora e uma tomada de consciência da importância das decisões agora, em outubro, para a gente garantir aí 4 anos melhores para nós próprios. Né? Bom demais. Fugindo um pouquinho da política aqui, quando vocês conseguem fugir dessa agenda, quais são os hobbies de vocês? O que vocês gostam de fazer? Costume, tradição familiar? Às vezes tem uma festa da família? Como é que funciona? Olha, a nossa família é muito unida. Então, por exemplo, com todos esses sacrifícios, os domingos, todo mundo almoça junto. São mais de 20 pessoas. Uhum. Né? E a gente participa dos momentos assim, né, Rodrigo? De qualquer tipo de lazer, a gente procura sempre a família, sempre junto. Hoje é o maior lobby mesmo nosso. Tá junto com a família. O hobby tá junto com a família. Toma uma cachaçinha também, é bom, né? Eu tô mais parado. É bom também escutar. De vez em quando eles me escaporam um pouquinho de mim, sabe? Escutar uma moda. Eu gosto muito do sertanejo raiz e tudo, adoro. Então, eu gosto muito da viola. É essência mineira mesmo, né? Com certeza. Gosto de um show. Que bom demais. Eu acho que assim. Também? Pescar não muito. Eu pesco um pouco na fazenda. Entendi. Aquele lambarizinho no fubá. Uma limãozinho. Pangozinho também, né? Tá vendo? Os caras são raiz, né? Os caras são raiz, demais na conta. Gosto muito. Isso que é bom, essa é a essência mineira, né? Eu falo que até o momento de lazer, até o descanso, é muito importante, porque a gente vive uma vida muito acelerada de tudo, muita informação, muito compromisso. E às vezes, nos permitir apenas deitar na cama, olhar para o teto, tranquilo. Isso ressignifica muito na nossa vida, porque é o momento de esvaziar um pouquinho da tensão, né? Claro. Hoje o mal da humanidade é a ansiedade. É o mal. Então a gente tem que controlar isso de uma forma e estar diante das pessoas que a gente gosta mesmo. E dos amigos também, né? Você tá na roda de amigo é gostoso demais, né? É muito bom você estar junto com pessoas que você... Né? Às vezes só para dar risada mesmo, só falar borracha. Só falar borracha. Quando não tem ninguém que fala sério, é a melhor coisa que existe. Se você não conseguir fazer isso pelo menos um pouco, você não, parece que a semana não rodou. Parece que você falou, cara, tô emendando aquilo ali, a energia só vai abaixando, né? Pessoal, a gente já tá chegando mais ou menos na reta final aqui, mas ainda tem umas perguntinhas pra gente fazer aí. Para quem desacredita na política hoje, por causa dos escândalos, polarizações, o que vocês diriam para as futuras gerações? Eu acho que os jovens estão ficando mais antenados, mais curiosos também, estão tendo acesso mais às informações. Que legado que vocês podem deixar para eles, assim, um comunicado sobre isso? Você pode não gostar da política, mas você não vive sem a política. Então a política está no dia a dia, né? E para que você tenha uma felicidade, que você tenha um mundo melhor que você almeja, mesmo que você não goste da política, precisa de política. Então, preste atenção, né? Saiba que, né, quando, né, Juliano, um menino de 16 anos que vai votar,
seja uma senhora que pode não votar, mas que faz questão de exercer a cidadania, quando você vai até a urna, você está exercendo um ato de responsabilidade e de poder. Você tem o poder ali de mudar a sua cidade, de mudar o seu estado, de mudar o seu país. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais você procurar entender, procurar separar o joio do trigo aí, quem é bom, quem é ruim, eu acho que não tem outro caminho. Senão você só vai ficar revoltado, xingando e daí? Né? E só vai piorar, na verdade, porque você não vai estar acompanhando, vai estar votando errado, o mundo político vai cada vez mais piorando e a gente vai criando um ciclo vicioso. Então, assim, se você não gosta da política, é porque você está até com razão, pelos exemplos que você tem hoje. Mas se você fizer a sua parte, você passa a gostar, você passa a interessar e você vê que você pode fazer a diferença. E quanto menor, né, a participação e a informação, mais sujeito nós somos a eleger candidatos sem condição, né? Como nós vimos muito caso aí. Sim, com certeza. Qual foi o momento mais difícil da trajetória política de cada um de vocês, assim, e que vocês aprenderam com ele? Eu acho que um momento de extrema dificuldade que a gente vive hoje em dia no parlamento, que o parlamento é uma casa, né, o Congresso Nacional, você precisa aprovar projetos. Para você aprovar projetos, você tem que ter maioria. Você tem que ter maioria, você tem que ter diálogo. Então, né, eu posso não pensar igual você pode não pensar igual eu, mas a gente tem que entrar num consenso. E hoje é muito difícil isso, porque você tem ali uma parte radical de um lado e radical do outro, e os caras realmente assim, se tratam como inimigos e perdem essa capacidade de dialogar. Então, isso para mim tem sido um desafio muito grande, da gente ver o Congresso hoje cada vez mais inserido nessa dinâmica aí de raiva, de briga. Eu acho que isso é ruim. Você pode, né? O que era antigamente? O que era antes? Você discordava, mas você convivia. Você conversava com a pessoa, saía com ela, batia um papo, e ali você chegava num consenso. Não é bom assim, vem para cá, vamos para lá, e vai construindo algo positivo. Então, hoje, a política perdeu essa capacidade. Então, isso, para mim, é um momento de dificuldade que eu vejo e que, repito, só através do diálogo, da atenção de todos, é que nós podemos mudar isso. O momento que eu vivi foi um momento mais difícil, foi um momento um pouco diferente do Rodrigo. Foi logo quando o Fernando Henrique foi eleito, vieram todas as reformas, né? Houve assim, uma reação muito grande por parte da população. Eu lembro que minha mãe aqui, uma senhora, era ameaçada, às vezes, que nós viemos aqui com o ministro da Saúde, e o atual o prefeito da época era Geraldo Reis, estava com o reitor, eu e o ministro, e fomos agredidos dentro do carro, chutaram o carro, amassaram o carro da prefeitura toda. Quer dizer, nós ficamos quase quilhados dentro da reitoria esperando um reforço policial. Eu acho que foi um momento difícil. E mesmo assim, nós enfrentamos e votamos em todas as reformas que transformaram o Brasil, né? Consolidaram o Plano Real, né? A quebra das peles e outros mais por aí. Qual legado vocês gostariam que as futuras gerações lembrassem quando ouvissem o sobrenome Castro? Vou começar pelo Danilo, depois com o Rodrigo. Eu acho que é de compromisso com a população, de honestidade e de amor pela causa que nós abraçamos, que é a política. A política, assim, a gente tem um amor muito grande à política, tem uma dedicação muito grande. O Rodrigo disse que nós invertemos realmente a situação. Hoje eu ajudo. Em vez de ele for um pé direito meu, hoje eu trabalho com ele. E eu vejo que a gente deixa um legado muito forte de confiança. Ontem eu conversando com uma pessoa lá de Itaiumi, ele falou: eu vim aqui só para te conhecer, porque eu vejo falar tão bem seu, vejo que você levou tantos benefícios na minha região, eu não tive a oportunidade de conhecer. Então, eu acho que esse reconhecimento é um legado que a gente vai deixar. O nome, a palavra, a honradez, o empenho para sair as coisas. Olha, eu recebo mais ou menos umas 60, 70 mensagens no final de semana para internação, para pedir um remédio, entendeu? Para mudar de hospital, para ter uma vaga no hospital. Eu respondo todas, entendeu? A gente tem assim, um compromisso muito grande com aquelas pessoas que confiam na gente e que acham que a gente... Eu acho que a tônica é essa, né? Compromisso, trabalho e mudança de qualidade de vida, né? Aonde que nós passamos,
a gente tem realmente um legado que transforma a vida das pessoas. Isso é muito bom, muito gratificante. Bom demais. Maravilha. E vamos para uma pergunta bônus aqui, para a gente fechar com chave de ouro, né, Pedro? Isso, exatamente. O papo foi bom demais da conta. Demais da conta. Minas Gerais será um estado ainda melhor quando? Olha, eu espero que a partir de ontem, nós estamos precisando urgente de melhorar isso aqui, Juliano, muito mesmo. Eu acho que nós temos muito a fazer, eu tenho muito orgulho dessa terra e no que depender de mim, a gente vai realmente mudar esse estado. E nós precisamos de mudar. Minas precisa retomar aí muitos pontos, né, para a gente deixar uma população mais orgulhosa e com melhor qualidade de vida, que é o que a gente quer. Você, Daniel? Eu participei de um governo que realmente ele transformou Minas Gerais, né? Foi o governo Aécio Anastasia, os 12 anos. Então eu tenho muita vontade que Minas volte a ter esse talento a nível de governo e pessoas realmente capazes de cooperar e participar desse desenvolvimento de Minas. Eu vejo Minas muito apagada hoje no cenário nacional, isso acho que faz muita falta. Porque Minas sempre foi lembrado pelos grandes nomes, né? Juscelino, Tancredo, uma infinidade deles, Bias Fortes, pessoas inclusive da nossa região, Arthur Bernardes, né? Foi um grande nacionalista. Então eu tenho muita vontade de ver esse tempo outra vez voltar. Bom demais. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente gostou demais do bate-papo. Quero agradecer muito, vocês são sempre bem-vindos. Né? A fundamento do LESPOL, do LESPA, é levar essa conversa para a população. Se a gente está chegando ali na casa das pessoas, no momento ali de lazer, que bom poder falar de política também, conhecer vocês por outra ótica, né? A gente acredita que a gente tem uma certa aproximação e está levando um pouco dessa aproximação para vocês também. Muito obrigado. A gente que agradece. Um grande abraço aí, Juliano, Pedro, valeu aí. Deixar assim o nosso agradecimento e a nossa admiração pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Obrigado. Duas pessoas viçosas brilhando aí, levando muita coisa importante para a nossa população. Valeu demais. Eu quero agradecer também, né, Juliano? O pessoal que sempre acompanha a gente, aos bastidores aí, a toda a turma aí do LESPOL Podcast. Obrigado por sua audiência. Valeu, gente. Um abração. Valeu! Valeu, gente.